Olá, nós somos a equipe Just FTC Team número 21036 de Goiânia, Goiás. Hoje faremos uma leitura do livro de regras do robô da First Lego League, temporada Masterpiece 2023-2024. Essa iniciativa faz parte do projeto Robotics Expansion, idealizado por nosso time. E nessa temporada teremos a colaboração de nossa equipe irmã, Krypton FRC. Esperamos que ajude vocês! Introdução. Bem-vindos ao First in Show, patrocinado pela Qualcomm. O desafio First Lego League desse ano chama-se Masterpiece. Sua equipe trabalhará em conjunto para realizar várias tarefas diferentes enquanto se prepara para uma experiência incrível em um torneio. Design do robô, projeto de inovação, desafio do robô e o Corvelhos. Cada uma dessas 4 áreas tem o mesmo peso no desafio First Lego League e corresponde a 25% do desempenho total da equipe. Encontrem mais detalhes no caderno de engenharia, um guia para orientar as equipes ao longo de sua jornada. Nele, as equipes encontram ideias para o projeto de inovação através das inspirações de projeto. As equipes podem usar o app Lego Education Spike para aprender a construir e programar o seu robô. Além disso, a missão guiada fornece o programa necessário para realizar a missão 02, mudança de cenário do teatro. Desafio do robô Masterpiece. No desafio dessa temporada, as equipes marcarão pontos ao acionar tecnologias que proporcionarão ao público uma melhor experiência de uma produção artística. O público e os especialistas envolvidos na criação dos shows precisam ser levados para vários locais. Por onde começar? 1. Montem os modelos de missão usando as informações de montagem dos modelos de missão. 2. Decidam se irão colocar o tapete de missões em uma mesa ou no chão. 3. Sigam as instruções de montagem da arena na seção colocação do tapete na arena, colocação dos fechos reposicionáveis Dual Look e organização dos modelos de missão. 4. Aprendam a jogar. Leiam as regras das missões e assistam aos vídeos da temporada. 5. Verifiquem a seção Novidades deste ano, leiam os princípios orientadores do desafio do robô e acompanhem as atualizações do desafio online. 6. Revisem este guia. Vocês encontrarão recursos úteis como um glossário, diagrama do trajeto do robô e fichas de pontuação. Para orientações detalhadas sobre o desafio First Lego League, os alunos podem consultar o caderno de engenharia e o mentor pode usar o guia de reuniões da equipe. Princípios orientadores do desafio do robô. 1. A equipe trabalha em conjunto para projetar e construir um robô de Lego, e depois programá-lo para realizar uma série de missões de forma autônoma para marcar pontos em um desafio de 2,5 minutos. 2. O robô é lançado de uma das 2 áreas de lançamento e se move pela arena tentando realizar as missões na ordem escolhida pela equipe. 3. O robô é programado para retornar a qualquer momento a qualquer das 2 áreas de lançamento. A equipe pode modificá-lo enquanto estiver em uma das 2 áreas do robô, antes de lançá-lo novamente para tentar realizar as outras missões. 4. A equipe começa o round com 6 dígitos de precisão, que valem pontos. Se necessário, o robô pode ser trazido de volta para a área do robô manualmente, mas a equipe perderá um de seus dígitos de precisão pela interrupção. 5. Durante o round, somente o robô pode mover objetos de uma área do robô para outra. As equipes não podem passar nenhum item de uma área do robô para outra. Quando o robô é interrompido, ele pode ser devolvido a qualquer em uma das 2 áreas. 6. Os requisitos da missão devem estar visíveis no final do round para valer pontos, a menos que as regras da missão especifiquem o contrário. 7. A equipe complete em 3 rounds do desafio do robô, mas somente sua pontuação mais alta será considerada. 8. A equipe demonstra o Corvelhos através do Gracious Professionals. Os juízes da arena avaliarão o Gracious Professionals da equipe em cada um dos rounds disputados. Gracious Professionals. Gracious Professionals demonstrado na mesa de desafio do robô. Os juízes de arena avaliarão o Gracious Professionals de cada equipe em cada um dos rounds disputados. Os pontos pelo Gracious Professionals serão adicionados aos pontos marcados na rúbrica dos Corvelhos durante a sessão de avaliação e construirão uma parte da pontuação total pelo Corvelhos. Todas as equipes começarão com a classificação proeficiente na categoria Gracious Professionals, 3 pontos. Se um juiz de arena observar um comportamento muito além do esperado, ele avaliará o Gracious Professionals da equipe como excelente, 4 pontos. Igualmente, se o comportamento da equipe ainda está evoluindo no Gracious Professionals, eles serão pontuados como em desenvolvimento, 2 pontos. Se uma equipe não comparecer para disputar um round, não marcará pontos por Gracious Professionals. No entanto, se a equipe chegar para um round, não operar o robô, mas explicar o que aconteceu, pode marcar 2, 3 ou 4 pontos por Gracious Professionals, dependendo do Gracious Professionals que demonstrar. Missões. Chegou a hora de disputar o desafio Masterpiece.
Missões são tarefas que podem ser realizadas em troca de pontos. As missões são explicadas nesta seção, que deve ser lida pela equipe ao lado da arena. Verifique a sua pontuação utilizando a calculadora oficial de pontuação. Antes do round, o juiz de arena realizará uma inspeção de equipamentos. Inspeção de equipamentos. Se o robô e todos os equipamentos couberem completamente dentro de uma das áreas de lançamento e forem menores que a altura limite de 12 polegadas e 305 mm durante a inspeção antes do round, 20 pontos. Missão 1. Cinema 3D. A tecnologia 3D proporciona profundidade e interatividade na experiência do cinema, tornando-a mais divertida. Acionem a tela de cinema 2D para se tornar uma experiência 3D. Se a pequena viga vermelha do cinema 3D estiver completamente à direita da moldura preta, 20 pontos. 2. Mudança de cenário do teatro. A tecnologia mecânica pode dar apoio a uma performance teatral ao mudar discretamente o cenário, mantendo o público focado na história. Mudem o cenário para uma configuração diferente e considerem o que a outra equipe fará para que vocês terminem com cenas correspondentes. Se a bandeira vermelha do seu teatro estiver abaixada e a cor da cena ativa for azul, 10 pontos, rosa, 20 pontos ou laranja, 30 pontos. Bônus. E se as cenas ativas de ambas as equipes forem iguais, azul, 20 pontos adicionais, rosa, 30 pontos adicionais, laranja, 10 pontos adicionais. As equipes só podem acionar o seu próprio modelo. Não é possível ganhar o bônus em competições remotas ou se não houver equipe adversária. Missão 3. Experiência imersiva. Imergir os espectadores para que eles estejam cercados pela arte. Permite que eles vivenciem e apreciem de novas maneiras. Acione a experiência imersiva para o espectador no modelo. Se as 3 telas de experiência imersiva estiverem levantadas, 20 pontos. Para pontuar, o equipamento da equipe não pode estar tocando no modelo da experiência imersiva ao final do round. Missão 4. Masterpiece. O que faz algo ser arte? Crie uma obra de arte incrível, digna de ser exibida em um museu. Vocês podem usar os blocos da Bag 4 para construir a obra de arte Lego da equipe. Tragam-na para o round e depois levem a obra até o pedestal, até o museu. Se a obra de arte Lego da sua equipe estiver pelo menos parcialmente na área-alvo do museu, 10 pontos. Bônus. E se a obra de arte estiver completamente apoiada no pedestal, 20 pontos adicionais. Para marcar o bônus, no final do round, a obra de arte só pode estar tocando no pedestal, e o pedestal não pode estar tocando em nenhum equipamento da equipe, exceto a obra de arte. Missão 5. Estátua de realidade aumentada. A realidade aumentada transforma uma obra de arte em uma experiência. Girem a estátua para revelar uma experiência de realidade aumentada. Se a alavanca laranja da estátua de realidade aumentada estiver virada completamente para a direita, 30 pontos. Missão 6. Luzes e sons do show de música. Os efeitos visuais e de áudio causam um impacto poderoso e podem ser usados para ajudar o público a focar em diferentes partes da performance. Montem o show ligando as luzes e o som. Se a alavanca laranja das luzes estiver virada completamente para baixo, 10 pontos. Se a alavanca laranja dos alto-falantes estiver virada completamente para a esquerda, 10 pontos. Missão 7. Performance holográfica. Uma tecnologia audiovisual inovadora pode dar a vida a novos personagens por meio do uso de hologramas. Preparem um palco para o artista holográfico começar o show. Se o adicionador laranja do artista holográfico tiver ultrapassado completamente a linha preta do cenário do palco, 20 pontos. Missão 8. Câmera deslizante. Colocar uma câmera exatamente na posição correta para capturar uma tomada requer muitos movimentos precisos e uma ótima comunicação com os atores. Soltem a câmera no trilho para gravar a cena do filme. Se o ponteiro branco da câmera deslizante estiver à esquerda do azul escuro, mais à direita do azul médio e claro, 10 pontos. À esquerda do azul escuro, mais à direita do azul claro, 20 pontos. À esquerda do azul escuro, médio e claro, 30 pontos. Se o ponteiro branco estiver sobre um quadrado colorido, você ganha pontos pela área de pontuação mais alta do trilho. Missão 9. Set de filmagens. Polias, engrenagens e alavancas são algumas das tecnologias mecânicas usadas na movimentação de adereços para criar efeitos especiais de um filme. Faça uma encenação puxando o modelo do barco. Se o barco estiver tocando no tapete e estiver ultrapassando completamente a linha preta da cena, 10 pontos. Se a câmera estiver tocando no tapete e estiver pelo menos parcialmente na área alvo da câmera, 10 pontos. A câmera inclui o aro, mas não a corda. Ao pontuar, a linha da cena se estende verticalmente de cima a baixo da arena. Missão 10. Mesa de som. Mixar diferentes entradas para produzir o equilíbrio certo de som para uma performance é uma tarefa importante para qualquer espetáculo. Ajustem os níveis do som no estúdio para uma gravação de áudio ideal.
Se um dos controles deslizantes da mesa do som for movido para cima, 10 pontos cada. Para pontuar, o equipamento da equipe não pode estar tocando na mesa de som ou nos controles deslizantes no final da partida. Missão 11. Show de luzes. A tecnologia de engrenagem sem fim cria uma rotação que pode melhorar a maneira como as luzes se movem em um show de luzes. Acionem o show de luzes na torre levantando as hastes. Se o ponteiro branco do show de luzes estiver na zona amarela, 10 pontos, verde, 20 pontos ou azul, 30 pontos. Se o ponteiro branco estiver entre as duas zonas, vocês ganham os pontos correspondentes à zona de pontuação mais alta. Missão 12. Artistas de realidade virtual. A tecnologia da realidade virtual pode transportar um público para novos mundos, fazendo com que sua experiência pareça real. Acione o modelo repetidamente para criar uma estrutura artística. Se a galinha estiver intacta e tiver saído da sua posição inicial, 10 pontos. Bônus. E se estiver acima ou ultrapassando completamente o ponto cor lilás, 20 adicionais. Missão 13. Criador de artesanato. Muitas tecnologias são usadas para permitir que todos os tipos de grandes criações sejam feitas em qualquer lugar. Liberem a criação de máquina de artesanato. Se a tampa laranja e branca da máquina de artesanato estiver completamente aberta, 10 pontos. Se a trava rosa claro da máquina estiver apontando para baixo, 20 pontos. Missão 14. Entrega do público. Não há show sem público. Adoramos compartilhar nossas criações artísticas com outras pessoas. Entreguem os 7 membros do público nos destinos-alvo. Se um membro do público estiver completamente dentro de um destino-alvo, 5 pontos para cada membro. Se um destino-alvo estiver pelo menos um membro do público completamente dentro dele, 5 pontos cada destino. Missão 15. Entrega de especialistas. Todo tipo de espaço artístico está repleto de especialistas que são tão essenciais quanto os próprios artistas. Quais carreiras você acharia interessantes? Entreguem os especialistas em seus destinos-alvo. Se os seguintes especialistas estiverem pelo menos parcialmente em seus destinos-alvo, 10 pontos cada. O gerente de palco, no set de filmagens. Ana, a curadora, no museu. Noah, o engenheiro de som, no show de música. Izzy, a skatista, na pista de skate. Emily, a diretora de efeitos visuais, no cinema. O especialista inclui o áreo e a base. Disco de precisão. A equipe começará um round com 6 discos de precisão, que valem 50 pontos extras. O juiz da arena guardará os discos. Se você interromper o robô fora da área do robô, o juiz de arena irá remover um disco. A equipe mantém os pontos de acordo com o número de discos restantes, no final do round. Se o número restante for um disco de precisão, a pontuação extra será de 10 pontos. 2 discos de precisão, a pontuação extra será de 15 pontos. 3 discos de precisão, a pontuação extra será de 25 pontos. 4 discos de precisão, a pontuação extra será de 35 pontos. 5 discos de precisão, a pontuação extra será de 50 pontos. 6 discos de precisão, a pontuação extra será de 50 pontos. Importante: o texto do desafio do robô significa exatamente e somente o que está escrito. Se um detalhe não for mencionado, é porque não importa. Se surgir uma situação que crie incerteza ou dificuldade para a decisão do árbitro, a equipe recebe o benefício da dúvida. Se as regras, missões ou montagem da arena precisarem de ajuste ou esclarecimento, publicaremos uma atualização do desafio durante a temporada, substituindo materiais prévios. Em um evento, o árbitro-chefe é responsável pela decisão final. O texto sempre tem precedente sobre as fotos. Vídeos e e-mails não têm poder sobre a pontuação. Glossário. Equipamentos. Tudo o que as equipes trazem para o round. Consultem a seção Equipamentos para mais detalhes. Arena. A arena é formada pelas bordas laterais e por todos os elementos delimitados por ela. O tapete, os modelos de missão e a área do robô fazem parte da arena. Interrupção. Quando os operadores do robô interagem com o robô ou qualquer objeto que esteja em contato com ele após o lançamento. Lançamento. Quando os operadores do robô acionam completamente dentro de uma área de lançamento para que se mova de forma autônoma. Round. Os 12 minutos e meio nos quais o robô realiza o maior número de missões possíveis para ganhar pontos. Missão. Uma missão equivale a um ou mais tarefas que o robô pode realizar para ganhar pontos. As equipes podem tentar realizar as missões em qualquer ordem ou combinação. Discos de precisão. Os 6 discos vermelhos Lego inclusos no kit desafio anual, esses discos valem pontuações extras, mas dependendo da situação, o juiz de arena pode retirá-los um de cada vez. Consulte a seção fora da área do robô para mais detalhes.
Robô. O robô da equipe corresponde ao controlador e todos os equipamentos adicionados manualmente e com o intuito de que não sejam retirados, exceto com as mãos. Operadores do robô. Membros da equipe que estão próximos à mesa operando o robô durante um round. Novidades deste ano. As regras a seguir foram revisadas. Regras, preparação para o round, número 4. Regras dentro da área do robô, número 3. Regras fora da área do robô, número 1. Regras fora da área do robô, número 3. Que também foi dividida em 2 regras. Antes do round, equipamentos. Os equipamentos incluem tudo que as equipes trazem para o round, como o robô, quaisquer acessórios e a obra de arte Lego da equipe. Essa seção explica que materiais podem ser utilizados para a construção do robô e de seus acessórios. 1. Todos os equipamentos devem ser peças de fabricação Lego em condições originais de fábrica. Exceções: cordas e tubos pneumáticos Legos podem ser cortados de acordo com a necessidade. 2. As equipes podem utilizar peças Legos não elétricas de qualquer kit em qualquer quantidade. 3. A utilização de equipamentos elétricos Lego é permitida somente como descrito e ilustrado abaixo. A figura mostra o Lego Education Spike Prime, porém também é permitida a utilização do Lego Education Prime Essential, Mindstorm EV3, Mindstorm Robot Inventor e o NXT ou RCX equivalentes. 4. As equipes também podem utilizar fios Lego e um carregador portátil ou 6 pilhas AA para o controlador e um cartão de memória microSD. 5. As equipes podem usar qualquer software ou linguagem de programação. Os robôs devem operar de forma autônoma durante o round. Não é permitido utilizar controladores remotos de nenhum tipo. 6. As equipes podem trazer uma folha de caderno por área do robô com anotações sobre a programação. Isso não conta como equipamento. 7. Não são permitidos modelos de missão adicionais ou em dobro. Controlador, no máximo 1 por round. Motores, no máximo 4, qualquer combinação por round. Sensores, somente sensores toque, cor, distância e giroscópio são permitidos em qualquer combinação e em qualquer quantidade durante qualquer round. Antes do round, organização do round. Em eventos, os rounds provavelmente serão disputados em mesas oficiais. Antes do início do round, as equipes precisam ser aprovadas na inspeção pré-round e colocar todos os seus equipamentos no lugar correto. 1. Todos os equipamentos da equipe devem caber nas 2 áreas de lançamento, com uma altura limite de 12 polegadas e 305 mm. No entanto, se todos os equipamentos da equipe couberem em apenas uma da área de lançamento, dentro da altura limite de 12 polegadas e 305 mm, a equipe ganhará 20 pontos. 2. As equipes não receberão espaço de armazenamento adicional. Mesas para armazenamento ou carrinhos não são permitidos. Tudo deve permanecer na mesa do torneio ou nas mãos dos operadores do robô. As áreas à esquerda e à direita do tapete podem ser utilizadas para armazenar equipamentos e medem aproximadamente 171 mm por 1143 mm. Medidas reais podem variar. Os equipamentos armazenados na mesa podem ultrapassar apenas as bordas laterais, esquerda e direita, conforme necessário. 3. Após passar pela inspeção, a equipe terá alguns minutos para se organizar. As equipes começam distribuindo seus equipamentos e modelos de missão soltos entre as 2 áreas do robô. Algumas vezes, os modelos de missão devem começar em uma área do robô específica. Consultem a seção Montagem da Arena para mais detalhes. Em seguida, as equipes devem colocar o robô na área de lançamento da qual desejam começar. O tempo restante, se houver, deve ser usado para ajustar o robô e os equipamentos para o primeiro lançamento, para calibrar os sensores em qualquer lugar da arena e para pedir ao árbitro que verifique qualquer aspecto relevante na arena. 4. Os membros da equipe devem dividir-se em 2 grupos, posicionando-se em diferentes lados da arena, esquerda e direita. Esses membros não podem trocar de lado durante o round. Equipe com 4 ou mais posicionem 2 operadores do robô em cada área do robô. Todos os outros membros da equipe devem se afastar. As equipes nunca podem ter mais de 2 operadores do robô em uma única área do robô. Porém, os membros da equipe podem trocar de lugar com os operadores do robô do mesmo lado a qualquer momento. 3. Posicionarem 2 operadores em um lado e um no outro. A equipe escolhe. 2. Posicionem um operador em cada lado. Durante o round, dentro da área do robô. A área do robô é o refúgio da equipe. 1. A área do robô está dividida em 2 áreas. Cada área do robô contém sua própria área de lançamento. 2.
Os operadores podem manusear o robô, os equipamentos e os modelos de missão enquanto estiverem completamente dentro da área do robô. 3. Os operadores do robô não podem pegar um objeto com a mão e transferi-lo de uma área do robô para outra. Farem nada fora da área do robô, exceto para interromper o robô. Fazer com que nada se mova ou ultrapasse essa área, exceto para lançar o robô. Pontos marcados dessa forma não serão contabilizados. 4. Ao fazer o lançamento, os operadores não podem impedir o movimento de nenhum item. O robô e qualquer objeto que ele esteja prestes a mover devem caber completamente dentro da área de lançamento e devem estar em repouso. 5. Após qualquer lançamento, os operadores do robô devem esperar o robô e qualquer objeto com o qual ele esteja em contato retornarem completamente à área do robô antes de interrompê-lo. Consultem a seção Regras fora da área do robô para mais detalhes. Durante o round, fora da área do robô. 1. Se os operadores interromperem o robô, ele deve ser relançado. Se o robô ou qualquer objeto com o qual estava em contato estava fora da área do robô, mesmo que parcialmente, quando foi interrompido, a equipe perde um disco de precisão. Se o robô ou qualquer objeto com o qual estava em contato estava parcialmente fora da área do robô, deve ser trazidos para dentro dessa área do robô. Completamente fora da área do robô, devem ser devolvidos para qualquer uma das duas áreas do robô. A equipe escolhe. Qualquer objeto que o robô tenha pegado após o lançamento deve ser entregue ao árbitro pelo restante do round. Exceção: se a equipe não pretende fazer o lançamento novamente, o robô pode ser interrompido onde estiver sem perda de discos de precisão. O robô e qualquer objeto com o qual esteja em contato devem permanecer no lugar onde ocorreu a interrupção. 2. Se um equipamento ou modelo de missão for derrubado ou deixado fora da área do robô pelo robô, esperem até ele parar de se movimentar. Se o robô parar completamente fora da área do robô, deixem como está, a menos que o robô o mova. Se o objeto parar parcialmente fora da área do robô, deixe-no como está, a menos que o robô o mova. Se uma outra alternativa é a remoção manual do objeto pelos operadores do robô, a qualquer momento. Se o objeto removido manualmente for um modelo de missão, entregue ao árbitro pelo restante do round. Se o objeto for um equipamento, ele deve ser levado para a área do robô e a equipe perderá um disco de precisão. As equipes não podem interromper seu robô de modo que ganhem pontos com isso. Os pontos marcados dessa forma não serão contabilizados. 4. As equipes não podem desgrudar os fechos 3M do Outlook, nem desmontar ou quebrar nenhum modelo de missão. As missões que se tornarem possíveis ou mais fáceis por causa disso não serão contabilizadas. Se um modelo de missão for conectado a qualquer coisa, incluindo o robô, a conexão deve ser fraca ou simples o suficiente para que, se solicitado, os operadores possam soltar imediatamente o modelo de missão em perfeitas condições originais. Os pontos marcados usando conexões que não passarem desse teste não serão contabilizados. 5. As equipes não podem interferir na arena ou no robô adversários, a menos que seja uma exceção da missão. Os pontos perdidos devido à interferência serão automaticamente marcados para outra equipe. Após o round, pontuação. 1. Após 2 minutos e meio, o round acaba. Os operadores do robô devem parar os robôs e não tocarem mais nada. E é neste momento que a marcação da pontuação começa. 2. Para marcar pontos, todos os requisitos da missão devem estar visíveis no final do round, a menos que algum método específico tenha sido exigido na realização da missão. 3. Quando há a exigência de algo que esteja completamente dentro de uma área, as linhas e o espaço acima dessa área contam como dentro, a menos que haja menção do contrário. 4. Se uma equipe não conseguir lançar o seu robô, ainda assim pode ganhar pontos por Gracious Professionals ao explicar a situação ou pode estar presente no round. 5. O árbitro vai documentar os resultados do round, junto à equipe. Quando houver um acordo sobre os resultados, a pontuação torna-se oficial. Se necessário, o árbitro-chefe toma a decisão final. Apenas a melhor pontuação da equipe nos 3 rounds será considerada para os propósitos de premiação e avanço na competição. Os empates são decididos usando a segunda e terceira melhores pontuações. Caso as 3 pontuações estejam empatadas, os oficiais do torneio local decidirão o que fazer. Modelos de missão. Para montar os modelos de missão, usem peças Lego do kit do desafio e as instruções de montagem. O robô interage com os modelos de missão na arena para ganhar pontos. Os modelos de missão são montados nas seções 1 a 4 descritas no caderno de engenharia. Atenção! É importante montar os modelos com a maior precisão possível, pois treinar com os modelos incorretos podem causar problemas. Trabalhem em equipe para montar os modelos e verifiquem os trabalhos uns dos outros à medida que os modelos são montados. Montagem da arena, colocação do tapete na arena.
Verifique se há alguma saliência na superfície da mesa. Lixem a mesa para retirar qualquer saliência e depois aspirem bem. 2. Apenas após aspirar a mesa, desenrolem e coloquem o tapete como ilustrado abaixo. Nunca dobrem o tapete e nunca amassem ou entortem enquanto estiver enrolado. 3. Deslizem o tapete em direção à borda interior e alinhem ao centro. O tapete deve cobrir todo o espaço, exceto a borda superior, onde haverá uma distância de aproximadamente 6 mm. Quando o tamanho da mesa e a colocação do tapete estão corretos, as áreas à esquerda e à direita do tapete medem cerca de x igual a 6,75 polegadas por y igual a 45 polegadas, ou seja, 171 mm por 1.143 mm. 4. Opcional. Para que o tapete não saia do lugar, pode-se utilizar tiras finas de fita adesiva preta. A fita pode cobrir apenas as bordas direita e esquerda do tapete. Se forem competir, lembre-se de que os voluntários trabalham arduamente para que as arenas estejam montadas corretamente, mas estejam preparados e projetem o robô com possíveis imperfeições, como ondulações sobre o tapete ou mudanças de luz. A equipe não precisa treinar com a mesa oficial ou com bordas laterais, porém as competições serão realizadas em mesas oficiais dispostas nas configurações dos torneios, ilustrado acima. Lembre-se disso na hora de praticar e não esqueçam de demarcar o espaço necessário para a área do robô nos dois lados da mesa. Os reposicionáveis 3Ms Dual Look. No kit do desafio, as equipes encontrarão folhas com pedaços de Dual Look para fixar os modelos no tapete. Dual Look é uma parte importante da montagem da arena, pois se os modelos não estiverem presos adequadamente, a equipe terá dificuldades para completar as missões. Prendendo os modelos. Os quadrados no tapete marcados com um X mostram aonde o Dual Look deve ser colocado. Usem o Dual Look como ilustrado no exemplo, com muita precisão. Ao prender o modelo, segurem-o pela base, evitando segurá-lo mais para cima, pois isso pode quebrá-lo. Segurem o modelo pela base se precisarem desgrudá-lo do tapete depois. Passo 1. Primeiro pedaço de Dual Look, face adesiva para baixo. Passo 2. Segundo pedaço de Dual Look, face adesiva para cima. Passo 3. Alinhar o modelo e pressioná-lo. Organização dos modelos de missão. Área do robô. Em uma ou em ambas as áreas do robô, distribuam ou posicione os 7 membros do público. A curadora do museu, o pedestal em sua obra de arte Lego, se vocês trouxerem uma. Consultem as missões 04, 14 e 15. Cinema 3D. Certifique-se de que a pequena viga vermelha esteja na horizontal e empurre o dragão completamente para dentro. Consulte a missão 01. Mudança do cenário do teatro. Levante a bandeira vermelha e defina a cena ativa para azul. A bola colorida da cena ativa, significado a cor da cena ativa, está localizado na frente de cada cena. Consulte a missão 02. Experiência imersiva. Levante a alavanca laranja de modo que todas as 3 telas estejam completamente abaixadas. Consulte a missão 03. Estátua de realidade aumentada. Girem a alavanca laranja completamente no sentido horário para que a flor azul fique fechada. Consulte a missão 05. Luzes e sons do show de música. Levante e girem a alavanca laranja das luzes do show para cima. Girem a alavanca laranja dos alto-falantes completamente no sentido horário. Consulte a missão 06. Performance holográfica. Puxe o acionador laranja completamente para fora, ultrapassando a linha preta do palco, até sua linha designada no tapete. Consulte a missão 07. Câmera deslizante. Empurre a câmera deslizante completamente para a direita. Em seguida, posicione a parada laranja conforme mostrado. Consulte a missão 08. Set de filmagens. Com a corda esticada, coloquem a câmera e o barco em suas marcações no tapete, garantindo que a viga amarela do barco esteja completamente para baixo. Consultem a missão 09. Mesa de som. Girem a alavanca de reinicialização da mesa de som completamente para fora e abaixem os controles deslizantes completamente. Com os controles deslizantes completamente para baixo, girem a alavanca de reinicialização da mesa de som completamente para dentro. Consultem a missão 10. Show de luzes. Empurrem a alavanca de reinicialização do show de luzes para a direita e empurrem as hastes do show de luzes completamente para baixo. Consulte a missão 11. Artistas de realidade virtual. Girem a galinha completamente como mostrado. Quando estiver pronto, pode haver uma pequena brecha entre a galinha e o ponto cinza. Consultem a missão 12. Criador de artesanato. Levantem a trava rosa claro e puxem o acionador laranja completamente para fora.
Em seguida, insiram a criação da máquina de artesanato, conforme mostrado. Então, fechem a tampa laranja e branca. Consultem a missão 13. Entrega de especialistas. Sam, gerente de palco. Ana, curadora de museu. Izzy, skatista. Emily, diretora de efeitos visuais. Noah, engenheiro de som. Posicionem cada especialista em sua marcação no tapete, conforme mostrado. Consultem a missão 15. Discos de precisão. Entreguem ao juiz de arena para segurar durante todo o round. Diagrama do trajeto do robô. Desenhe um caminho que o seu robô vai percorrer para realizar as missões. Você pode usar as cores para indicar cada rodada do robô e para qual área de lançamento ele retornará. Decidam de que lado o equipamento começará. Finalizamos por aqui, pessoal. Deixaremos links para que vocês acessem documentos importantes como o caderno de engenharia, instruções para a montagem da arena, calculadora de pontuação oficial e outros. Esperamos que tenha ajudado vocês. Compartilhe o vídeo para ajudar outras equipes e não se esqueça de deixar o seu feedback tanto aqui quanto em nossos Instagrams, @just.ftc e @krypton.frc. Você pode acessar o site do Robotics Expansion clicando no link da descrição. Muito obrigado por assistir e até a próxima!